Me chamo Nando, vou estar trabalhando com vocês à frente de Física e estaremos resolvendo as questões da Universidade Federal de Roraima do ano de 2017, né? Então, aqui a primeira questão, como vocês verem no quadro, informa que um maratonista armador percorre numa corrida com velocidade constante 3 km para o leste, 4 km para o norte, 3 km para o oeste e 4 km para o sul, retornando ao ponto de partida, totalizando 14 km em 2 horas. Nos dois pontos de cronometragem, na metade do percurso e na chegada, quais seriam, respectivamente, suas velocidades médias e sua velocidade escalar média? Bom, então vamos dividir em duas partes, no caso aqui, na metade do percurso e na chegada. Então vamos começar na chegada. Vamos lá. A questão diz que ele percorreu, vamos saber que o eixo, né? Norte, sul, leste e oeste, né? Para a gente situar. Então ele percorreu aqui 3 km para o leste. 3 km para o leste. E depois 4 km para o norte. E em seguida mais 3 km para o oeste. E retornando ao ponto de partida, né? Percorreu mais 4 km para o sul. Ou seja, né? Na chegada, ele quer a velocidade média na chegada e na metade do percurso, né? Então, o eixo norte-sul, leste-oeste, ele percorreu, né, 3 km para o leste, 4 km para o norte, voltando, né, para 3 km para o oeste e retornando ao ponto de partida, né, percorrendo mais 4 km para o sul. Então, vamos dividir em duas partes, né? Na chegada e na metade do percurso. Na chegada, o ΔS na velocidade média, a gente sabe que ΔS é o quê? Posição final menos a posição inicial. A posição inicial dele, ele estava primeiramente aqui, né? E ele percorreu 3 km para o leste, depois 4 para o norte, retornando 3 km para o oeste e retornando para o ponto de partida. Então, ponto de partida é igual ao ponto de chegada. Então, a variação, não teve variação de deslocamento, então, de espaço. Então, o ΔS aqui é igual a zero. E ele percorreu todo esse percurso em 2 horas. Então, se eu dividir 0 por 2, dá 0. Então, velocidade média na chegada é igual a 0 metros por segundo ou 0 km por hora. Não tem diferença. Aqui para essa unidade, que aqui é 0. A velocidade escalar média, no caso, é o percurso completo. Então, ele percorreu aqui na questão fala 14 km. Se é 14 km, ele percorreu em 2 horas. Se eu dividir 14 por 2, dá 7. Porém, está em km por hora. Então, na questão diz que é metros por segundo. Então, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 3,6. Se eu dividir por 3,6 a velocidade, eu vou obter a velocidade média, escalar média em metros por segundo. Então, dividindo 7 por 3,6, eu encontro uma velocidade escalar média de 1,94 metros por segundo, né? Já na segunda parte, que é o quê? Na metade do percurso. Na metade do percurso, eu vou ter que encontrar meu ΔS. Meu ΔS vai ser o quê? O deslocamento linear aqui no caso, né? De 5. Por quê? Porque um macete aqui no caso, né? Isso aqui é um triângulo pitagórico, né? Triângulo pitagórico, quando os catetos forem iguais a 4 e 3, a hipotenusa é igual a 5, certo? Então, não precisa fazer aqui teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Para encontrar esse resultado, certo? Que aqui no caso é a hipotenusa ao quadrado mais a soma do quadrado dos catetos, né? Então, sabendo que
meu ΔS aqui é 5, e a metade do percurso, obviamente, vai ser o quê? A metade do tempo. Então, eu vou ter 5 dividido por 1 hora, que eu vou obter 5 km por hora. Isso está em km por hora, a gente tem que fazer o quê? Dividir por 3,6. Como a gente falou, né? Que para eu obter em metros por segundo, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 3,6. Então, dividindo por 3,6, eu vou obter uma velocidade média de 1,39 metros por segundo, certo? Então, a velocidade escalar média, agora, na metade do percurso, é o quê? É o deslocamento, porque a velocidade escalar média, ela é calculada pelo deslocamento pelo tempo. Então, ele se deslocou em quanto? Quanto foi o espaço percorrido dele? Foi de 3 mais 4. Então, dá 7 km, dividido por 1 hora. Então, isso dá 7 km por hora. Dividindo por 3,6, né? Dividindo por 3,6, eu obtenho 1,94 metros por segundo. Isso está me dando a letra C, certo? Velocidade escalar média de 0 metros por segundo, ou velocidade média de 0 metros por segundo, velocidade escalar média de 1,94, velocidade média na metade do percurso de 1,39 e velocidade escalar média na metade do percurso de 1,94. Então, a resposta, o gabarito, no caso, seria a letra C de casa. É a segunda questão, né? Dois blocos A e B de massa MA igual a M e massa MB igual a 2M deslizam com velocidades constantes de módulo VA e VB num plano horizontal e em um trecho inicialmente sem atrito. Ao penetrarem numa região rugosa, param após alguns instantes devido ao atrito existente entre a superfície e o bloco e os blocos. Sejam μA o coeficiente do corpo A e μB o coeficiente do corpo B, os coeficientes de atrito entre as superfícies e os blocos A e B, respectivamente, sabendo que os blocos percorrem a mesma distância D até parar e que ao entrarem nessa região, a velocidade dos blocos B era metade da velocidade do bloco A. Podemos afirmar que, então a questão aqui, ela tem duas etapas, né? No caso, ele fala que eles estavam com velocidade constante e quando eles entraram numa região com atrito, né? Eles sofreram uma desaceleração. Por quê? Porque a resistência de atrito, a força de atrito faz o quê? Que dificulta o movimento, entendeu? Ela é contrária ao movimento e fez com que eles fizessem o quê? Parasse, diminuindo a sua velocidade. Então, a questão aqui, né? Desenhando, esboçando o gráfico, A e B, dois blocos, né? Eles vão entrar numa região rugosa, na região aqui. E eles vão percorrer A e B, eles vão estar aqui. Vão percorrer uma distância D. Aqui ele tem a VA e aqui VA sobre 2. Então, pessoal, a gente precisa saber o que é força de atrito. A força de atrito ela é igual a quem? O coeficiente de atrito vezes a força normal. No plano horizontal, ou no plano horizontal, aqui no caso, um corpo de massa A, né, tem sua força peso, e ela vai ser igual à força normal. E como é que se calcula a força peso? Massa vezes a gravidade. A massa de quem? Do corpo que está falando. Então, a força de atrito aqui do corpo A é igual a quem? O coeficiente de A vezes
a massa de A vezes a gravidade. Já no corpo B, a força de atrito no corpo B vai ser quem? O coeficiente de B vezes a massa de B vezes a gravidade. Sabendo disso, quantas forças aqui tem atuando neste corpo? Somente a força-peso, que estava com uma velocidade constante. Então, a força resultante aqui, né, igual a massa vezes a aceleração. A força resultante que ele tem aqui no caso é quem? A própria força de atrito. Então, vamos estudar cada corpo, né? No corpo A, vai ser o quê? Vai ser Φ de A, que é a força resultante, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante aqui é igual a força de atrito de A, que é igual a massa, no caso o sistema é a massa de A, vezes a aceleração. Quem é a força de atrito? A gente viu lá que é o coeficiente de atrito do A vezes a normal. E quem é a normal é a massa de A vezes a gravidade, vezes a aceleração. Eu tenho aqui a massa com essa massa. Então, eu fico que μA vezes a gravidade é igual a aceleração. E no corpo B, o que acontece no corpo B? A mesma coisa. Força resultante é igual a massa de B vezes a aceleração. Quem é a força resultante? É a força de atrito no corpo B, que é a massa de B vezes a aceleração. E quem é a massa de B? Força de atrito de B é o coeficiente de B vezes a massa de B vezes a gravidade. É igual a massa de B vezes a aceleração. Corto massa com massa, fico que o coeficiente de B vezes a gravidade é igual a aceleração. Certo? Então, precisamos achar quem é a aceleração. A gente precisa achar quem é a aceleração no sistema, no corpo A. A aceleração no corpo A, ela deu a questão que ela estava com uma velocidade VA inicial e a velocidade final foi 0, porque ele falou que ia até parar. Ele não me deu a aceleração, eu não sei, e o deslocamento é D. Como ele não me deu tempo, a gente sabe que no movimento uniformemente variado, né, quando a gente tem velocidade e deslocamento e não tem um tempo, a gente usa quem? O Torricelli. E como é que se calcula o Torricelli? Velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Então, velocidade final aqui no caso é 0. Esse sinal aqui ele é negativo, por quê? Porque o sinal é de desaceleração, né? Então eu estou perdendo velocidade, então a aceleração ela é negativa. Então 0, velocidade inicial é VA ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. Então, eu tenho que VA ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, a aceleração é o que? VA ao quadrado dividido por 2 vezes 2D. Isso aqui é a aceleração do corpo A.
certo? Então, vamos para a aceleração no corpo B. No corpo B, ele fala que a velocidade inicial dele é o quê? É a velocidade de A dividido por 2. E a velocidade final é igual a 0. A aceleração a gente não sabe. E a variação do espaço é d. Usando o Torricelli aqui, a aceleração aqui ela é negativa do mesmo jeito, porque é desaceleração. A velocidade final é 0, porque o móvel para. Velocidade ao quadrado, no caso aqui é VA sobre 2 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Então, passando para cá, VA ao quadrado, né? Dividido por 4, porque 2 ao quadrado é 4, igual a 2A vezes D. Então, a aceleração aqui no caso vai ser o quê? A velocidade A ao quadrado. A velocidade A ao quadrado dividido por 4. Isso dividido por 2A, ou 2D. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a aceleração aqui no caso é VA ao quadrado sobre 8D, certo? Então, relembrando aqui, descobrimos que no corpo A, né, a força de atrito, né, no caso a força resultante, né, força resultante é igual a massa de A vezes a aceleração, e descobrimos que isso aqui vai ficar o quê? O coeficiente de A vezes a gravidade é igual a aceleração de A. E no corpo B, a mesma coisa. E a velocidade do corpo A, a aceleração do corpo A é o quê? É a velocidade de A ao quadrado dividido por 2 vezes a distância. Já no corpo B, vai ficar que é o coeficiente de B vezes a gravidade vezes a aceleração de B. E quem foi a aceleração de B que a gente achou foi que é a velocidade de A ao quadrado dividido por 8 vezes a distância. Então, sabendo disso, eu vou chamar que VA ao quadrado dividido sobre 2D, vou chamar VA ao quadrado dividido por 2 vezes D, chamar de Y. Então, a aceleração A é igual a Y. Isso aqui, a aceleração de B, vai ser igual a quem? Se eu fatorar aqui, vai ficar 1/4 de VA ao quadrado sobre 2D. Correto? Então, isso aqui é Y. Então, a aceleração de B é o quê? 1/4. Vamos falar que a aceleração de A. 1/4 da aceleração de A. Então, a aceleração de B é 1/4 da aceleração de A. Então, aqui, jogando no corpo A, né, o coeficiente de B vezes a gravidade é igual a quem? A 1/4 da aceleração de A. Então, a aceleração de A aqui, nesse caso, é o quê? 4 vezes o coeficiente de B vezes a gravidade. Certo? Então, no corpo A, o
que é igual a quem? No corpo A, é o que? É o coeficiente de atrito A vezes a gravidade é igual à aceleração de A. Se eu igualar essa aceleração com essa aceleração, né? A aceleração no corpo A igual a aceleração A no corpo B, que são iguais, eu vou obter o quê? 4 vezes o coeficiente de A, ou 4 vezes o coeficiente de B, vezes a gravidade, é igual a coeficiente de A vezes a gravidade. Cortando, eu tenho que o coeficiente de A é igual a 4 vezes o coeficiente de B. Então, pessoal, a alternativa aqui seria a letra A. Coeficiente de A é 4 vezes o coeficiente de B. Letra D, questão. Certo? Então, vamos para a próxima questão. Certo. Próxima questão, terceira questão, né? Podemos definir que o efeito visual de hipermetropia como sendo um defeito oposto ao defeito visual de miopia. Não permite visão nítida de um objeto distante. Isso aí, então, a pessoa que tem miopia, ela não consegue ter uma nitidez de uma pessoa que está distante. A hipermetropia caracteriza-se por um achatamento do olho na direção do eixo posterior ou por uma convergência diminuída em relação ao olho normal. No caso da hipermetropia, a imagem é formada depois da retina e isso provoca falta de nitidez na formação das imagens próximas. Para uma pessoa hipermétrope conseguir enxergar com nitidez os objetos que estão próximos a ela, é necessário aumentar a convergência em seus olhos. Uma pessoa que possui hipermetropia pode utilizar lentes para corrigir o defeito visual. Neste caso, para a correção do defeito visual, pode-se utilizar o quê? Então, pessoal, ele falou aqui, né, o problema de um hipermétrope, né, e disse também para a gente que ele é o oposto do míope, né? Então, a gente precisa saber duas coisas, né? Que o míope, né, ele precisa que os raios da lente do objeto, no caso, a lente do objeto seja o quê? Seja divergente. Então, pessoal, uma pessoa míope, né, ela tem uma sua formação de imagem, ela tem a sua formação de imagem antes da retina. Aqui no caso é a retina. Então, esses aqui são os raios de luz. Raios de luz. Eles vão se formar antes da retina. Já uma pessoa com hipermetropia, aqui no caso é o eixo óptico, tá? Já uma pessoa hipermétrope, ele vai ter a sua formação, né, depois da retina. A pessoa normal seria nesse ponto aqui, na retina mesmo, né? Então, a gente precisa aqui, ó, os raios estão convergindo para o lugar. Então, eu preciso abrir esse espaço, uma pessoa míope, né? Então, se eu preciso abrir esse raio, eu faço o quê? Eu tenho que colocar uma lente aqui, né, divergente, para eu espalhar esse raio e trazer esse ponto para cá, certo? Já uma pessoa hipermétrope, eu preciso colocar uma lente, o quê? Convergente, para eu trazer esse ponto para cá. Eu tenho que convergir, trazer
o ponto para mais próximo da retina, certo? Então, nessa questão a gente precisa saber, para hipermetropia, a gente usa o quê? Lentes convergentes. E para miopia, lentes divergentes. Lentes convergentes são quem? São as lentes plano convexas são as lentes côncava convexa e são as lentes biconvexas. Então, no caso aqui, pessoal, ele está pedindo o quê? Para uma pessoa o quê? Com hipermetropia. Então, vou ter que utilizar uma dessas lentes, né? Quais são dessas lentes que está aparecendo aqui na questão? São as lentes biconvexas. Então, a alternativa aqui, novamente, é a letra D, né? Então, só para mensurar mais, no caso, como ele falou da questão míope, né? O míope ele precisa de uma lente o quê? Divergente. Expliquei lá o motivo porque ele precisa abrir os raios de luz, né? Porque ele forma antes da retina. Então, lentes divergentes são lentes o quê? Bicôncavas, lentes planos, côncavas e as lentes convexas côncavas. Então, pessoal, são essas 3 lentes para uma lente com míope, né? Lentes divergentes são bicôncavas, plano-côncavas, convexas, côncavas, certo? Vamos lá para a quarta questão. Em nosso dia a dia, os instrumentos ópticos possuem um papel bastante significativo. Tais instrumentos são importantes, pois influenciam diretamente no nosso modo de viver. Exemplos de instrumentos ópticos comuns em nossa sociedade são lupas, microscópio, telescópio e óculos. A figura apresenta um arranjo óptico de 2 lentes e estão alinhadas sobre o mesmo eixo óptico. O instrumento óptico e a imagem apresentadas são respectivamente, então ele quer saber o instrumento e a imagem, né? Então vamos saber quem são, primeiramente, as lentes, né? No caso, a lente objetiva e a lente ocular. Os raios, eles estão incidindo, né? Paralelo e aqui no centro, né? Paralelo, estão convergindo para um ponto. Esse ponto aqui, né? Está formando quem? A imagem. Está formando uma imagem, né? Essa imagem, para essa lente aqui, vira quem? Ela vira um objeto, certo? Então, fosse como tivesse uma outra lente aqui e eu tivesse um objeto aqui, certo? Só que esse objeto, para essa lente objetiva, ela é o quê? Ela é uma imagem, correto? Então, isso aí a gente tem que se alertar, né? Então, essa imagem aqui da objetiva virou quem? O objeto da ocular. Certo? Então, os raios estão incidindo no centro e paralelo à lente. Estão formando quem? Uma imagem aqui, ó.
Uma imagem 2. Quem é essa imagem 2? É da ocular. Então, a imagem final, no caso, é quem? É a imagem 2. Essa imagem ela é o quê? Maior, né? Invertida, certo? Então, a gente consegue já excluir quem? A alternativa A, a alternativa D e a alternativa E, correto? A lupa, o que ela faz? Ela faz aumentar a imagem, certo? Por que não pode ser a alternativa B, lupa? Por conta que ele quer o instrumento óptico. O instrumento óptico ele é composto por todo esse arranjo. Se é por todo o arranjo, não somente pelo ocular, se ele falasse somente o ocular, seria a lupa. Por quê? Porque a lupa eu consigo achar uma imagem, o objeto no caso, e eu obter um objeto com uma imagem maior, direita, certo? Direita no caso porque o objeto está na mesma forma, e virtual no caso, né? Então, a alternativa correta aqui seria quem? A luneta. Luneta, o telescópio, são a mesma coisa, certo? Já o microscópio aqui não pode ser, porque no caso é não invertida, né? A imagem no microscópio ela é formada depois da lente objetiva. Fica aí de tarefa, né, para vocês, né? Visualizar a formação da imagem no microscópio. No caso, a diferença aqui é que a imagem ela vai estar depois do foco da objetiva, e a imagem formada vai ser maior do que a imagem pelo telescópio, certo? Então aqui a alternativa, letra C, luneta e a imagem invertida. Quinta questão. Termodinâmica é o ramo da física que investiga as leis e processos que reagem às relações entre calor, trabalho e outras formas de transformações de energia. Mais especificadamente, as mudanças de energias que a disponibilizem para a realização de trabalho. Por isso, o entendimento da termodinâmica impulsionou e foi impulsionado pela primeira revolução industrial. Nas máquinas, utilizavam calor para fornecer trabalho mecânico. As máquinas a vapor, dando origem aos motores e refrigeradores hoje. Dentre os possíveis fenômenos da termodinâmica que podem ocorrer em um gás perfeito, estão as transformações isobáricas e isocóricas, os volumes V por T e pressão, temperatura, que representam essas transformações, respectivamente. Então, ele quer saber o gráfico de uma transformação isobárica e o gráfico de uma transformação isocórica, né? Então, sabemos que, então vamos lá, numa transformação isobárica, a pressão ela é o quê? Constante. A pressão é constante. E numa transformação isobárica, o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcional. Então, o volume e a temperatura são uma grandeza proporcional. Se ela aumenta, o volume aumenta. Se ele diminui, o volume diminui. Então, para a mesma substância, eu variando o volume, eu vou variar a temperatura na mesma proporção. Então, elas são uma grandeza constante, certo? Então, se eu tenho duas grandezas proporcionais, né, eu tenho um gráfico que linear, né? Então, o gráfico que representa a pressão, no caso aqui o volume, né, e a temperatura, que é dada em Kelvin, e o volume em litros, né?
é uma reta, certo? A gente pode ver um exemplo legal no experimento, né? Se eu colocar uma garrafa aqui, um balão, e eu adicionar gelo aqui, o que acontece com esse balão? Ele vai murchar. Ele vai murchar. Já gelo, tá? Já se eu aumento a temperatura e coloco a garrafa aqui, o balão vai o quê? Aumentar. Uma vela. Então, calor aqui, né? Calor. Então, se eu aumentar, eu vou aumentar o volume. Se eu diminuir a temperatura, diminuição da temperatura, diminuição do volume. Aumento da temperatura, aumento do volume. Certo? Então, aqui para a gente observar uma transformação isobárica, pressão constante. Já uma transformação isocórica, né? Transformação isocórica, que ela está com um nome diferente, que é a mesma isovolumétrica ou isométrica, né? É quem? É volume constante. O volume é constante. Então, a pressão e a temperatura são igual a razão delas vai dar uma constante K. E elas são mais grandezas o quê? Diretamente proporcionais, né? Então, grandezas diretamente proporcionais regem o quê? Por uma reta aqui. Pressão em atm, volume, temperatura em Kelvin. Certo? Aqui no caso a gente consegue ver, né, através de quem? De calibragem dos pneus, né? Então, se eu aumento a pressão, né, num volume constante, eu vou aumentar a temperatura, né? Então, se eu for calibrar o pneu lá num dia muito quente, o que vai acontecer? Na calibragem lá pode ser que até a pressão lá esteja maior do que eu tinha calibrado anteriormente. Então, em dias frios, a pressão vai dar menor do que em dias quentes, porque o volume é o mesmo, no caso do pneu, né? Então, é um exemplo aí para ficar claro para vocês. Então, a questão aqui, a alternativa seria quem? A letra E. Correto? Letra E. Sexta questão. Os fenômenos magnéticos tiveram sua descoberta na antiguidade, da observação de que determinadas pedras encontradas na natureza, as magnetitas, possuíam o poder de atrair outras. Essas pedras hoje são conhecidas como ímãs. Considere as seguintes características dos ímãs permanentes. A primeira afirmação: todos os ímãs, independente de sua forma, possuem dois polos, por conversão chamado norte-sul. Observação 2. Observa-se que os polos iguais se atraem e os polos diferentes se repelem. 3. Observa-se a inseparabilidade dos polos magnéticos, ou seja, não é possível encontrar um ímã com polo norte ou só com polo sul. E 4. O ímã cria um campo magnético em sua vizinhança. Dentre as alternativas, quais estão corretas? Vamos começar. Todos os ímãs, independente de sua forma, possuem eixo norte-sul. A gente já sabe que o ímã ele é norte e sul. Correto? Verdade. Então aqui já eliminaria a D e a E. Observa-se que os polos se atraem
os polos iguais se atraem e os polos diferentes se repelem, é o contrário. Os polos opostos se atraem. Norte e sul. Norte, sul. Certo? É falso, né? Falso. Questão 3. Observa-se, então, já só fica entre a A e a B, né? Os polos, observa-se a inseparabilidade dos polos magnéticos, ou seja, não é possível encontrar ímãs do polo norte e polo sul, só polo norte, só polo sul. Se eu pegar aqui e partir esse eixo, eu vou formar dois novos ímãs menores, com norte e com sul. Então a alternativa aí está correta, né? O ímã cria um campo magnético em sua vizinhança. Sim, as linhas de campo, né? As linhas de campo. Correto? Então, correto também. Certo? Então, a presença de dois ímãs eu vou obter uma presença de um campo magnético. Correto? Então, a alternativa correta aqui seria quem? A letra B de bola. 7ª questão. Numa prática de laboratório, um aluno montou um circuito conforme um arranjo abaixo. Depois da montagem e sabendo que a diferença de potencial entre A e B vale 12 volts, ou seja, a diferença de potencial aqui é 12 volts. Qual a corrente total que entra no circuito no ponto A e sai pelo ponto B, calculada pelo aluno? Então a gente precisa primeiramente achar aqui a resistência equivalente. Aqui, para resistências iguais, né, a resistência equivalente, aqui 1, vou chamar a resistência equivalente 1, como são resistores iguais, é só pegar R e dividir por 2, porque são 2. Qual é a resistência? 1. 1 sobre 2 é igual a 0,5 ohms. Então, esse circuito AB aqui, ele vai ficar nessa forma. 5,5 ohms, 0,5 B e A. Certo? 12 volts. Então, e aqui ainda tem um resistor de 4 por 2 ohms. Então, esse circuito aqui, no caso, seria quem? Seria um circuito resistores em série, a gente faz o quê? Somam. Resistor em série, soma. Ou seja, aqui a resistor equivalente vai ficar 6 ohms. E aqui 2 ohms. Certo? Como tem dois resistores, a resistência equivalente aqui, resistência em paralelo de dois resistores, é o que? R1 vezes R2, R1 mais R2, certo? Então vai ficar como? 6 vezes 2 dividido por 6 mais 2, que dá 12 dividido por 8. Simplificando aqui, dá 3 sobre 2 ohms, certo? Então eu vou ter um circuito equivalente aqui dessa forma. Um resistor de 3 sobre 2 ohms, A e B, e uma diferença de potencial aqui de 12 volts. A gente sabe que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, a corrente é o que? É a tensão dividido pelo resistor. Quanto é que vale a tensão? 12. O resistor
3 sobre 2. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 24 dividido por 3. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, dá 24 sobre 3, que dá 8. 8 que? Amperes. Então, alternativa letra A. Alternativa A. Um professor de física quer descobrir as massas de dois corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal. Ele sabe que apenas que a soma das duas massas é de 15 gramas. Para resolver o problema, ele faz o seguinte experimento. Num tubo vertical, transparente, evacuado e estreito, de modo de restringir qualquer movimento na horizontal, coloca-se o corpo de maior massa no fundo e posteriormente coloca o segundo dentro do tubo. E verifica que, devido à repulsão elétrica, o corpo de menor massa fica suspenso no ar numa altura H1 do corpo de maior massa. E em seguida ele inverte a posição dos corpos e verifica que o corpo de maior massa fica suspenso numa altura H2 igual a H1 sobre 2. Com essas informações, o professor conclui que as massas são... Então, pessoal, ele sabe que a massa do corpo A mais a massa do corpo B é igual a 15 gramas. Ele fez os dois experimentos. A primeira, ele colocou, o corpo de maior massa aqui. Vamos falar que o corpo de maior massa é o A. E depois ele colocou o corpo de menor massa, o B. E ele ficou numa altura H1. Na segunda, ele fez o quê? Colocou o corpo de menor massa aqui e o de maior massa aqui, corpo A. E verificou que ficou uma altura H2 igual a H1 sobre 2. Certo? Então, a gente sabe que aqui vai ter a existência da força-peso e da força elétrica. Força elétrica. A força elétrica de repulsão, certo? Porque eles são de mesma carga, Então, no item 1, a gente sabe que a força elétrica é o quê? Força elétrica 1 é a constante vezes a carga de B dividido pela distância ao quadrado, Então, para a questão 1, isso aqui vai ficar o quê? K, Q de B, H1 ao quadrado. Para a segunda questão, segundo experimento, a força elétrica é o que? K, QA, QB, dividido por 2, H sobre 2, H1 sobre 2 ao quadrado. Isso vai resultar em quê? Em K, QA, Q de B, dividido por H1 ao quadrado, dividido por 4. Então, isso aqui vai ser 4 vezes K, QA, QB, dividido por H1 ao quadrado, certo? Então, aqui no caso, a força no experimento 1, Experimento 1, o peso de B é igual à força elétrica. Então, quem é o peso de B? A massa de B vezes a gravidade, Vezes a gravidade. E é igual à força elétrica, que estão em equilíbrio. Então, é igual a quem? É igual a K, QA vezes QB, dividido por H1. Certo? Então, a gravidade aqui, no caso, é quem? Vai ficar K, QA, QB,
dividido por MB vezes H1. Vou chamar isso aqui de força elétrica 1, para não copiar tudo. Então vai ficar 1 sobre a massa de B vezes a força elétrica 1, a gravidade. Na 2, no segundo experimento, agora quem está suspenso é o corpo A, então vai ser o peso de A é igual a força elétrica. Então, o peso de A aqui é a massa de A vezes a gravidade. E a força elétrica aqui calculada foi o quê? 4 vezes a força elétrica 1, né? Então, a gravidade aqui é igual a 4 vezes a força elétrica 1 dividido pela massa de A. Então, gravidade igual a gravidade, vai ficar aqui força elétrica 1 dividido pela massa de B é igual a 4 força elétrica 1 sobre a massa de A. Corta força elétrica com força elétrica, vai ficar 1 sobre massa de B igual a 4 vezes a massa de A. Então, isso aqui resulta que a massa de A é igual a 4 vezes a massa de B. Então, eu já sei isso. Sabendo-se que a massa de A é igual a 4 vezes a massa de B, e sabendo-se que a massa de A mais a massa de B é igual a 15 gramas, então 4 massa de B mais a massa de B é igual a 15. 5 massa de B é igual a 15. Então, massa de B é igual a 3 gramas. Se massa de B é igual a 3, a massa de A é 4 vezes 3, que dá 12 gramas. Então, resposta letra A. Correto? Então, pessoal, a gente vai parar por aqui porque a questão 9 do vestibular, infelizmente, ela foi anulada. Tá bom? Obrigado.